Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta nossa antepenúltima aula. Estamos na lição 28, aqui das 30 lições que reservamos aqui para dar aqui na oficina da firma ou da empresa, que tem a ver aqui essencialmente com gestão de recursos humanos, com comunicação bilateral, seja na perspectiva da família e do relacionamento afetivo, seja na perspectiva das empresas. E estamos já na reta final a trabalhar aqui temas mais avançados e complexos, que podemos aqui também ter para melhorar ou trabalhar para melhorar a comunicação bilateral, para aumentarmos a nossa capacitação. E hoje trazemos aqui um tema que tem a ver com a inversão de papéis. Portanto, aqui tem muito a ver com a possibilidade de, quando nós temos uma relação menos equilibrada, poder haver, nem é menos equilibrada, onde há funções diferentes, poder haver por vezes essa troca, essa permuta. Para quê? Para fortalecer o próprio relacionamento, não é? Portanto, a inversão de papéis dentro do relacionamento é algo muito positivo porque fomenta uma maior coesão, ou seja, quando falamos de papéis, obviamente que em qualquer parceria nós temos papéis diferentes ou desempenhamos funções diferentes. Seja numa empresa em que cada um tem a sua área de desenvolvimento, seja numa relação afetiva em que cada um trata determinadas coisas. E esta relação até pode estar bastante dividida e ser muito equivalente. Hoje em dia, cada vez mais as famílias modernas, diferentes das famílias tradicionais, há um equilíbrio muito maior naquilo que são as tarefas a fazer, ou seja, não temos aquela figura do pai que só tratava digamos, de prover os recursos ou de prover sustento para a família, mas passámos a ter uma família onde, ou uma família seja monoparental, seja uma família portanto, em que temos os dois elementos do casal, portanto, biparental, não é? Onde temos ambos os elementos do casal ativos nessa mesma relação, e nesse caso podemos ter, e temos normalmente, uma divisão de tarefas. Ou seja, com isto quer dizer que o marido e a mulher ambos ajudam na cozinha, ambos ajudam na educação dos filhos, ambos ajudam na gestão patrimonial, ambos ajudam na provisão, no provento para a família, digamos assim, no sustento da família, de igual maneira, dividindo o tempo, dividindo o raio da ação, dividindo a forma como educam e como estão presentes, e o mesmo vale, muitas vezes, para trabalhadores que fazem funções, imaginem dois estagiários, ou imaginemos dois profissionais de uma determinada área, dois advogados, dois médicos, enfim, dois colegas colaboradores que acabam por dividir de certa forma o trabalho, não é? Ou seja, uma vez faz um determinada fase, outra vez faz outro. Imaginemos, por exemplo, no caso médico, dois médicos operadores, dois médicos cirurgiões. Não tem que um fazer apenas o aspecto, digamos, da operação em si e o outro fazer preparação, mas ambos colaboram. Uma vez faz a parte mais técnica da operação, ou seja, as incisões, enfim, aquilo que é a intervenção, outra vez faz outro e vão dividindo o seu tempo. Portanto, a adaptação é necessária no mundo moderno, que não significa desconstrução de papéis biológicos. Aqui também vamos para a questão tradicional da mulher ter uma função mais, digamos, do laço, do lácio, ou seja, basicamente tratar dos filhos, tratar da casa, e o homem mais, digamos, quem traz o provento, não é? Quer dizer, isto não tem que ser assim. Homens e mulheres têm funções instintivas e emocionais que, quando respeitadas, contribuem para o equilíbrio do relacionamento. Ou seja, é natural que o homem tem um polo feminino menor e a mulher tem um polo masculino menor, mas ambos têm um polo masculino e ambos têm um polo feminino. E significa isto que é uma questão de equilíbrio. Aliás, nós vemos isso também na própria legislação da amamentação, da legislação parental, da parentalidade, da assistência aos filhos, que é muito equilibrada e que tende cada vez a dar mais espaço igual a homens e mulheres, não é? Portanto, a inversão de papéis é interessante também de ser trabalhada e incentivada. Portanto, reflexão, papel do homem e da mulher, ou papel ativo e passivo, quais são os papéis esperados biologicamente de homens e mulheres, estive a falar sobre isso há pouco. Como é que você percebe esses papéis no seu relacionamento? Já viveu situações de inversão de papéis? Qual foi o impacto disso em si? Ou seja, aqui pensar um bocadinho neste slide, ou nesta primeira abordagem, aqui neste dispositivo segundo, pensar um bocadinho como é que você reage perante estas perguntas e como é que você entende e percebe que isto deve acontecer.
Já sabemos que há uma modernidade líquida, uma modificação, mas nós podemos entender que isto está correto ou isto está errado. Podemos entender que realmente o mundo não está bem, que antigamente no modo tradicional estava melhor organizado, ou o contrário. O que é certo é que terá sempre que haver, seja em que organização for, uma distribuição de papéis. E o papel de homem e mulher, apesar de mudar, continua a ter uma prevalência masculina no homem, prevalência feminina na mulher, ok? Independentemente da evolução que temos tido e da própria revolução tecnológica. Identificar a inversão de papéis, que é um aspecto importante, quando é que os papéis se invertem e quando isto acontece, como é que você se sente? E aqui já entramos na fase subjetiva ou psicológica do que é que isto lhe diz a si e como é que você se relaciona com isto. Isto também tem a ver com um aspecto definidor, digamos, da sua própria personalidade, da sua própria maneira de ser e estar. E atenção, eu não estou aqui a criticar ou a dizer que é certo ou errado. Estou a dizer que temos maneiras diferentes e sensibilidades diferentes de olhar para isto, devemos assumi-las e depois usar isso na vida prática em termos de procurarmos parceiros e parcerias e firmas nas quais, e empresas nas quais entendemos essa cultura, onde essa cultura existe e na qual nos inserimos. Nós não temos que necessariamente ter uma cultura que seja laica ou que seja religiosa, como também, isto do ponto de vista, obviamente, da religião, do mesmo modo que deste ponto de vista aqui das parcerias, nós não temos que ter uma visão tradicionalista ou uma visão progressista. Podemos ter ou uma ou outra, aceitá-las, e perceber que somos todos diferentes e podemos ter até uma visão mista, não é? Em que entendemos que há aqui também um peso a tomar na visão tradicional, mas que ainda assim a visão progressista deve prevalecer. Seja como for, eu também não vou estar aqui a dizer que isto não está previsto legalmente, que isto não leva a discussões legais, que isto não há partidos na Assembleia da República a discutir isto porque o há, e que isto também é matéria de divisão de poder em termos políticos. Mas independentemente disso, é também pessoal, também tem a ver com opções pessoais que cada um faz de acordo com a sua cultura. Outra pergunta é saber se há sobrecarga emocional ou resistência quando faz esta inversão de papéis. Exemplo prático e registro uma situação em que houve a inversão, isto também é um aspecto importante. Finalmente, reflita quais foram os efeitos para ambos os parceiros. Explorando os papéis biológicos. E aqui é importante perceber, o homem cumpre o papel de protetor e cuidador, e isto ainda se verifica no seu caso pessoal, na sua visão sobre isto, atualmente ou não. A mulher expressa sensibilidade e feminilidade, e é isto que lhe está associado atualmente, e também fazendo uma reflexão acerca daquilo que é a sua realidade própria e da forma como sente isto na vida e no mundo. É também importante aqui um ponto de reflexão. O relacionamento atende às necessidades instintivas e emocionais, o seu, ou os relacionamentos em geral. Quais as lacunas que precisam ser ajustadas, não é? Explorando estes papéis biológicos, não é? O que é que você entende? E aqui olhando para a sua relação, para aquilo que é a forma como você se relaciona com o seu parceiro, como é que, efetivamente, isto é sentido. E já agora, transportando isto também para a sua firma, para a sua empresa, até que ponto é que isto ressoa, até que ponto é que isto faz sentido, até que ponto é que socialmente e no contexto social onde está inserido, estas mesmas respostas são iguais às suas respostas pessoais. Até para também ter aqui uma noção, não apenas de si consigo próprio, mas também do contexto depois externo. A adaptação sem desconstrução. O que é que isto significa fazer uma adaptação sem desconstrução? É importante quando tente fazer essa divisão de tarefas e implementar esse tipo de nova forma de organização de tempo e espaço dentro daquilo que é a vossa família e a vossa organização. E então é importante, em primeiro lugar, questionarem-se como é que vocês se adaptam ao mundo moderno, ao mundo líquido, a este mundo tecnológico, mantendo os papéis biológicos, se isto é sequer possível, se conseguem, se não conseguem, o que é que está a acontecer a esse nível, até que ponto é que há uma divisão de tarefas X, Y e Z e ela tem uma essência biológica, ou seja, até que ponto é que a questão biológica, a questão da natureza, da vossa maneira de ser e estar, influencia ou não na divisão de tarefas, se funciona bem, se há conflitos, não é? Neste contexto, e relativamente a estas preocupações e reflexões, escrever exemplos da rotina conjugal, pôr isto por escrito, e depois discutir isto com o seu companheiro e tentar aqui também chegar a algum consenso ou conclusão sobre esta matéria. Depois fazer aqui o chamado desafio da inversão dos papéis, tentar ver aqui quais são os desafios que surgem quando há a inversão de papéis, ou seja, fazendo aqui o teste e colocando aqui a inversão de papéis e implementando isso durante um X período de tempo, perceber exatamente quais são os desafios que surgem nesse momento em que há a inversão de papéis, como é que conseguem conversar sobre isso sem gerar conflito, ou seja, fazendo esta inversão de papéis se continua
Isto também testa as relações de poder, se elas existem, se não existem, se estão bem equilibradas, se existe aqui uma balança que equilibra essas relações de poder, ou se elas estão claramente desequilibradas. É evidente que vai ser difícil conversar sobre isso sem gerar conflito. Portanto, o gerar conflito também é um teste para ver se isto tudo funciona bem, e depois escrever estratégias de comunicação para lidar com esses momentos de desequilíbrio. Já falámos aqui do dinheiro, do poder. Aliás, falámos do dinheiro, falámos obviamente da influência do mesmo, agora estamos a falar do poder e da forma de controlar o poder com a inversão dos papéis, ok? Este aspecto aqui também me parece relevante para vocês evoluírem. Resultados esperados do exercício: compreensão mais profunda sobre os papéis biológicos, que é importante e que se deve trabalhar, identificação de padrões de inversão e de impactos, o que é que isto gera, não é? A partir dessa compreensão profunda dos papéis biológicos, e depois como é que vocês podem desenvolver estratégias de adaptação e comunicação saudável, e como é que isto leva à construção de uma relação equilibrada e respeitosa. Ou seja, trazer isto para a prática, falar sobre os assuntos, desmontar, perceber valores, perceber maneiras de ser e de estar, e essencialmente criar estratégias a partir daí. Lá está, mais uma vez, ou há realmente uma relação em que há verdadeiro amor, verdadeira ligação, ou isso não existe. E se não houver verdadeiro amor nem verdadeira ligação, tudo isto cai, tudo isto rebenta e nada disto faz sentido e as coisas acabam por não resultar, ok? Portanto, estes aspectos só se trabalham bem quando exista uma verdadeira realidade afetiva que permite ultrapassar isto para além da própria comunicação e que tem a ver com o aspecto afetivo profundo, ok? Esse aspecto a mim parece-me basilar. E assim chegamos ao último slide, a ação prática que tem que ser transformada em rotina, registar por escrito as vossas reflexões, ou seja, sobre tudo isto que tem a ver com a inversão de papéis e sobre estes testes que eu aqui proponho de inversão de papéis e de questionamento acerca dessa inversão de papéis, vocês vão pôr por escrito e vão fazer esse registro escrito acerca das vossas reflexões, vão fazer uma prática diária por 15 dias, depois intervalar outros 15 e mais 15, ou seja, focagem, desfocagem, refocagem, naquela ideia de primeiro centram, depois têm um período de maior afastamento e uma nova refocagem, e fazem isto durante 6 vezes, até dar 90 dias, não é? 15 mais 15 dá 30, 30 mais 30, 60 e mais 30, 90. Portanto, fazem isto 6 vezes até incorporar um novo hábito de comunicação através desta prática sobre as reflexões. Portanto, isto vai levar a que se cultive uma vibração de equilíbrio e harmonia relacional. Basicamente é isto que se pretende como objetivo final. Espero que tenham gostado da vossa antepenúltima aula. Vemo-nos amanhã na penúltima aula. Até lá, despeço-me com cordialidade.